que ele quer? Ora, não sei. Mas pensem que, por exemplo, essa notícia do Paulo Capelli, talvez, do Metrópolis, dê uma linha do que Donald Trump quer. Vejam o título. Trump avança para sancionar esposa de Moraes após prisão de Bolsonaro. E o texto diz assim: após o ministro Alexandre de Moraes determinar a prisão de Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avança para aplicar sanções à esposa do magistrado, a advogada Viviane Barça de Moraes. Nessa terça-feira, a Casa Branca passou a discutir um conjunto de medidas em respostas à prisão do Bolsonaro, entre elas a ampliação do tarifaço ao Brasil, verdade, a aplicação da Lei Magnitsky, a mais integrante do Supremo, e a suspensão do visto de juízes auxiliares da Corte, de autoridades da Polícia Federal e da PGR, e de políticos com atuação no STF. Até o momento, as restrições a Viviane Barça de Moraes são a medidas mais concretas em análise. O Washington entende que sancionar advogados seria uma extensão das medidas que já afetam Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky. Na visão da Casa Branca, a sanção impactará de forma significativa as atividades do escritório Barça de Moraes, ao impedir que seja contratado por norte-americanos, não só norte-americanos, mas pessoas e empresas que têm um negócio nos Estados Unidos, mas não só isso. O Paulo Capelli aqui não entende. O que impediria é que o escritório continuasse funcionando, porque todas as contas bancárias do escritório seriam fechadas. Não tem escritório sem conta bancária. Um escritório que se torna absolutamente tóxico. Na prática, o que o Trump faria era quebrar o Alexandre. A ampliação do tarifato ao Brasil é outra possibilidade, mas não conta com o apoio do Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo, que participam das conversas. Não, nem participamos das conversas, as conversas são feitas lá. Nós estamos aqui. A gente só vai a Washington semana que vem, as decisões são decisões deles, a gente opina no que é perguntado. Mas ambos atuam, isso de fato, para que novas tarifas não sejam implementadas, bem como evitar que mais magistrados do STF sejam punidos com a Lei Magnitsky agora, por conta da prisão decretada por Moraes. Na estratégia de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, a Lei Magnitsky só deve atingir os outros ministros do Supremo caso, ou melhor, quando, Jair Bolsonaro for condenado na ação penal que responde por golpe de Estado. Essa seria uma forma de guardar uma carta na manga para usar em conversas com integrantes da Suprema Corte. Segundo fontes da própria Casa Branca, contudo, Trump pode implementar medidas que não são esperadas. Absolutamente verdadeiro. Trump faz o que Trump quer. E nós estamos aqui em um jogo de estratégias, e coisas até ontem eram impossíveis, hoje já começam a tomar outros contornos. Então tenham fé em Deus e confiança de que Eduardo Bolsonaro e eu estamos lutando até os limites, até o nosso limite das nossas forças para salvar o país. E eu estou vendo que vocês estão fazendo a parte de vocês. Nós vamos continuar fazendo a nossa até o limite das nossas possibilidades e das nossas vidas. Nós não podemos esquecer as pessoas que têm sofrido amargamente o preço da ditadura. Um dos casos mais emblemáticos, para mim, é o caso do deputado Daniel Silveira. E foi muito comovente as imagens e as notícias que chegaram a respeito do deputado Daniel Silveira aqui nas redes sociais. Eu até mandei para um importante jornalista que disse que não via razão para o Alexandre, que realmente era um censor, mas não via razão para ele ser sancionado por violações de direitos humanos. Eu falo, veja isso. Veja Vaza Toga 2. Eu volto a dizer, não vou conseguir tratar da Vaza Toga 2 no programa de hoje, mas amanhã boa parte do programa vai ser dedicado a isso. Não dá para olhar a situação do Daniel Silveira e não se comover. Então hoje eu recebo aqui no Paulo Figueiredo Show, espero que esteja conosco, tá sim, o doutor Paulo Faria, que é advogado do ex-deputado Daniel Silveira e uma pessoa que está a par de todos os últimos eventos envolvendo o deputado. Doutor Paulo, seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. E eu queria... Estou com eco? Isso. Eu queria começar perguntando ao senhor o seguinte: qual é a situação real agora de saúde do Daniel Silveira? O que está acontecendo com o deputado? Boa tarde.
Boa tarde, Paulo Figueiredo. Prazer falar com você novamente. Boa tarde a toda a sua audiência. Nós não temos notícias desde domingo do estado de saúde do Daniel Silveira, porque não temos acesso a ele lá no presídio de Magé. Eu estou em Goiânia, e o outro advogado, o Dr. Michael, está em Fortaleza. Mas nós estamos trabalhando, Paulo, no sentido de garantir o direito a cuidar da saúde, o direito à saúde que está na Constituição Federal. Ele teve febre, e isso muito preocupou a defesa, porque sábado para domingo, sexta para sábado e sábado para domingo, ele ficou com febre. E o médico dele no domingo, que é o Dr. Raimundo, que fez a cirurgia, pediu até, pelo amor de Deus, para levá-lo ao hospital para fazer exame, porque ele corre o risco de infecção generalizada e também, Paulo, um derrame, tá? Suspeitas de um derrame meniscular, que é a razão de todo aquele inchaço e toda aquela imagem inaceitável, né, para uma pessoa como Daniel, qualquer pessoa. Então, assim, honestamente falando, não temos notícia até o momento se deu febre ou não de ontem para hoje. Mas há pouco a PGR manifestou favoravelmente a prisão domiciliar para cuidar da saúde, né? É a Magnitsky fazendo efeito aqui na impressionante. Absolutamente impressionante. Uma mudança grande da Procuradoria. Então, estamos esperando aí para as próximas 2 horas aí. O que doutor, explica aqui para a audiência, por favor. Eu estava, inclusive, vendo essa reportagem que chegou aqui para mim enquanto o senhor estava falando. O que é essa prisão humanitária? Explica para a gente, por favor. A prisão, a domiciliar humanitária, é quando o sistema penal não tem condições de cuidar da saúde do preso. Então, o que acontece? Ontem, a própria SEAP manifestou expressamente que não tinha condições de cuidar da saúde do Daniel. Então, quando o sistema penal não tem condições, o preso tem que ser mandado ou para o regime domiciliar ou para ser internado em um hospital, mas fora do sistema penal. O sistema penal não tem condições. Pra você ter uma ideia, não tem nem medidor de temperatura lá no sistema penal. Não tem termômetro, que você quer dizer? Termômetro, exato. Então, não se sabia. Sabia-se que ele estava com febre, porque ele estava com calafrio, estava sentindo muito frio. Então, esse foi o que a mãe dele narrou. E com essa negativa da SEAP de não ter condições, aí foi até uma piada, né? O ministro perguntar para a SEAP se eles tinham condições de fazer fisioterapia no Daniel. Aí a SEAP disse que não, e aí não há outra alternativa. A lei diz que tem que ir para a prisão domiciliar, e nesse caso é a humanitária, ou seja, para cuidar de questões relacionadas à saúde. Teve o caso do Chiquinho Brazão e o Collor. Ambos tiveram esse benefício da prisão domiciliar humanitária, Paulo. Sim, claro. O caso do Collor, inclusive, foi um pouco simbólico, porque acho que foi o Gilmino Gilmar Mendes que deu a ele um habeas corpus, alguma coisa do tipo, né? E disse que ele tinha a apneia do sono. Ou seja, o Collor foi mandado para a prisão domiciliar humanitária porque ele roncava, basicamente. E o Brazão foi o Moraes, né, que deferiu. Moraes que deferiu a prisão domiciliar para o Chiquinho Brazão, e todo mundo sabe que ele foi acusado de mandar assassinar a Marielle. Me responde uma coisa, doutor. No caso especificamente do Daniel, essa manifestação da PGR ocorre em que processo? Isso é uma apelação que está acontecendo em algum lugar? É um agravo? O que está acontecendo? Foi uma manifestação na execução penal, a EP 32. Então, todo preso condenado, ele vai para uma vara de execução. Então, o STF virou uma vara de execução penal. Daniel Silveira, ele não pode fazer absolutamente nada dentro do presídio ou fora dele sem autorização do Moraes. É o preso de estimação do Moraes. Então, até para ir para o hospital, tem que ter autorização. Apesar que a lei e o próprio entendimento das secretarias de Estado penitenciária,
e quem decide isso é o diretor do presídio, mas no caso do Daniel Silveira, que é o preso de estimação, quem decide e quem autoriza é o próprio Moraes. Você se lembra, Paulo, que em 21 de dezembro ele teve que ir urgente para o hospital por conta de uma crise renal? Ele foi. Lembro, claro. E 3 dias depois ele foi mandado de volta para a prisão porque supostamente ele havia descumprido, ou seja, não pediu permissão para o Moraes para ir no hospital. E engraçado que nessa época ele não pediu a opinião da PGR, ele de ofício ele decretou a prisão. E agora, para poder cuidar da saúde, ele pede a opinião da PGR, e aí deu 5 dias de prazo, mas a PGR, felizmente, adiantou aí com o trabalho do Dr. Michael, que ficou lá na cola do PGR lá, e a gente conseguiu que essa... E qual é a expectativa agora com essa manifestação da PGR pós-Magnitsky, PGR que fala mais fino? Ainda hoje, nós estamos na expectativa que seja deferida a prisão domiciliar para o Daniel. Estamos dando essa notícia em primeira mão aqui no seu canal, Paulo. Nas próximas 2 horas. Oi? Olha aí a audiência. E quem daria a prisão domiciliar a ele seria o Alexandre? O Alexandre de Moraes. Então, acreditamos que nas próximas 2 horas, no máximo, já tenha saído a decisão. Já saia a decisão. Uma possibilidade do Alexandre fazer uma bondade. Então, Paulo, eu tenho uma pergunta, porque eu vi muitas críticas na internet, até o senhor foi bastante crítico, ao ministro Fux. O que aconteceu em relação ao ministro Fux? Em primeiro lugar, eu sou bastante crítico ao Fux já tem um bom tempo, desde quando ele pegou o primeiro habeas corpus, foi julgar o primeiro habeas corpus, depois que o Barroso, que era o prevento, ele foi para a presidência, então ele não pode decidir os habeas corpus como relator. O que acontece, Paulo? O Fux, ele bebe da mesma água que o Moraes, que o Nunes, que o André. Então, ele aplicou, ele não analisou o habeas corpus. Ele simplesmente disse, não cabe habeas corpus contra ato de ministro. Ou seja, a discussão é o discurso montado para poder blindar todos os ministros. Mas a súmula 606, ela não é para isso. Ela é para decisão colegiada. E aí ele... Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutor Paulo. Todos os habeas corpus que eu já vi hoje impetrados no STF, nessa natureza, todos eles, a resposta é sempre a mesma. Eu nunca vi uma resposta diferente dessa. O senhor já viu? Não. Só em 2015, 2016 que existiam, tem decisões do STF que cabe sim habeas corpus contra ministro. Mas então, desde 2015, é uma jurisprudência pacificada pelo STF de que não cabe habeas corpus em cima de decisão de ministro. Eles blindaram os atos legais do Moraes. Certo, não é esse o meu ponto. De fato, eles blindaram. Mas então o ministro Fux fez o cumprimento da jurisprudência de mais de 10 anos do tribunal, certo? Sim. Então não cabe crítica ao ministro Fux. Ele fez a mesma coisa que o André Mendonça fez, que o Nunes Marques fez. Já entraram a habeas corpus, qualquer um pode impetrar, né? Eu digo isso porque, assim, longe de mim querer ficar defendendo o ministro Fux, mas o ministro Fux tem sido, na primeira turma, a única voz dissonante ao Alexandre de Moraes. Inclusive, o único que levantou perguntas contra o Alexandre de Moraes nas audiências do inquérito do golpe, o único que votou contra as medidas cautelares contra o presidente Bolsonaro, e tudo indica que vai votar também contra o julgamento da prisão preventiva domiciliar do presidente Bolsonaro. E quando eu vejo as pessoas na internet que pegam uma pessoa que está vindo para o nosso lado e apedrejando e atacando de forma completamente descabida, porque não há objeto para você atacar a pessoa, isso mais atrapalha do que ajuda. Você não acha, não? Mas eu concordo com você, mas a minha crítica foi no sentido seguinte, principal. Ele como ministro e como processualista, que foi, inclusive, o pai do Código de Processo Civil, ele deveria ter prestado atenção no objeto do habeas corpus. Por que eu digo isso? E por que eu critiquei o ministro e continuo criticando? Não é o fato dele aplicar a súmula 606, é o fato de ele falar que não cabe habeas corpus contra decisão de ministro quando não tinha decisão. Quando não há decisão nesse caso. Há uma omissão. Então, o sentido da crítica, Paulo, é nesse sentido. Ou seja,
se ele não pode dizer numa decisão que ele não pode dar um habeas corpus porque tem decisão do ministro. Não tem decisão do ministro. Ele errou. Então ele tem que prestar atenção na jurisdição, prestar atenção na petição, porque se ele vê habeas corpus, ele já pega o texto pronto, vai, copia e cola. Isso é uma falta de respeito. Qualquer juiz que faça isso, eu faço a crítica. Então, ele deveria ter prestado atenção que o objeto do habeas corpus é a omissão do ministro e não uma decisão. Se ele observasse, ele teria decidido favoravelmente, teria concedido a ordem. Muito bem. Doutor, qual é a expectativa, então, que o Daniel tenha hoje a prisão domiciliar autorizada e seja mandado para casa, e aí ele poderá em casa ter o tratamento médico do qual ele necessita? Ele precisa, desde o dia 28, quem já fez cirurgia desse grau, dessa magnitude, sabe que o tratamento pós-operatório é extremamente relevante e importante. E ele é tão importante quanto a própria cirurgia. Daniel está sem essa fisioterapia, Paulo, desde o dia 28. Com isso, ele deve aumentar aí de 2 a 3 meses a mais de fisioterapia para poder recuperar esse tempo perdido. Então, o que ele vai? Ele vai para casa, e aí a clínica onde ele vai fazer o procedimento pela manhã e pela tarde fica próxima à residência. Então, ele vai para a fisioterapia e retorna para a residência. Isso é entre 5 a 6 meses, Paulo. Então, o presídio não tem a mínima condição nem de, como forma a sugestão aí do PGR, de o presídio levar e buscar todo dia de Magé a Petrópolis, de manhã e à tarde, para poder fazer isso. O PGR teve a capacidade de sugerir isso. Incrível. Doutor Paulo, desejamos aqui, toda a internet está muito preocupada com o deputado Daniel Silveira, ele foi objeto de um carinho enorme das pessoas nas redes sociais, uma quantidade enorme de pessoas que me mandaram aqui mensagens falando, poxa, tenta descobrir o que está acontecendo com o Daniel. Se, por favor, tiver notícias dele, mande aqui para a gente, ele é um amigo aqui do Paulo Figueiredo Show, além de ser um amigo pessoal meu, que ele sabe muito bem disso. Deixo o meu abraço para ele e o abraço aí de centenas de milhares, se não milhões de brasileiros. Eu agradeço, Paulo, e assim que sair a decisão, eu já informo para você, você pode ter certeza que vai ser uma felicidade de estar informando isso para o Daniel finalmente poder cuidar da saúde dele. Obrigado. Muito obrigado.